coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indigne por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus mal desígnios. 8. Deixa a ira E abandona o fogo ao outro. Não te diz para fazer o mal. Amém? Amém. Vamos ler todo o versículo 5, toda a igreja junto, no 3. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Senhor Deus e poderoso Pai, diante da Tua presença, cuja estamos nessa noite, ó Pai. Obrigado por esta palavra, a qual foi, Pai amado, conduzida através do Teu Espírito Santo no coração da Tua igreja. Meu Senhor da glória, em nome de Seu Filho amado e Salvador, Jesus Cristo, queremos, Pai, nessa noite, apresentar o Teu servo, evangelista Gessinho, que nesta hora, Pai, vai fazer menção da Tua palavra. Senhor da glória, usa ele com poder e com glória, ó Deus. Pai querido, que a Tua palavra, Pai querido, seja como uma semente em nossos corações, nessa noite, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Aleluia. Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? Glória, 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 glória a Deus. Esse salmo aqui marcou a minha vida, esse salmo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Salmo 37, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, muito alegre com Jesus, diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio no capítulo 11. Deuteronômio 11, a partir do versículo 13. A minha Bíblia fala: os benefícios da obediência. Posso botar minha Bíblia para cima? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Todos já acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Os benefícios da obediência. Deuteronômio. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração,
de toda a tua alma. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não te dê a sua novidade, e cedo pereçais da vossa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardar de todos estes mandamentos, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vossa, desde o rio Eufrates até ao mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisar. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir 25 aqui. Ninguém se resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela leitura desta palavra, Senhor. Agora, Pai, Tu sabes o que está no meu coração, o desejo, Senhor, meu Deus, em pregar a Tua palavra. Mas eu peço que o Senhor me ajuda, que o Senhor coloca as Tuas palavras na minha boca, para que eu fale para mim, primeiramente, e para esta família, para a Tua família, Senhor, porque são todos a Tua igreja. Todos nós aqui juntos formamos a Tua igreja. Fala conosco, fala nos nossos corações aquilo que Tu quiser falar, e nós havemos de obedecer-te. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Digo para os irmãos que é um privilégio neste dia, para mim, estar aqui, para poder mencionar a palavra de Deus. Eu não vou dizer que o pastor Robson me pegou assim de surpresa, né, para trazer essa palavra, porque o verdadeiro soldado, ele nunca é pego de surpresa, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Talvez esse soldado não tenha tanta experiência, mas pego de surpresa, ele jamais pode ser pego de surpresa, né, irmão?
Louvado seja Deus. Então, o que eu aprendi, eu quero passar essa noite para a amada igreja. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui, logo no versículo 13, o Senhor está falando sobre os benefícios da obediência. Terá que ser diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, realmente, nós, quando a igreja de Cristo, resolvemos obedecer ao nosso Deus, todos os seus mandamentos, louvado seja Deus, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós, louvado seja Deus. Agora estou me lembrando aqui, a chuva seródia, é aquela chuva fininha, né, irmãos? Que quando ela bate no alface, na chicória, quando ela bate nas hortaliças, louvado seja o nome do Senhor de um modo geral, a gente pode ver que as folhas ficam assim branquinhas, louvado seja o nome do Senhor, clarinha, com as gotinhas daquela chuva, e aquilo ali vai frutificar, vai crescer, vai germinar, louvado seja Deus, o fruto naquela terra, louvado seja o nome do nosso Deus. Porque Deus vai fazer isso, porque Deus faz isso, porque Deus já fez isso várias vezes e continua fazendo, dando fruto sobre a terra, porque ali certamente tem um justo que está cultivando aquela terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas das vezes a pessoa nem é um servo de Deus, nem um servo de Deus que está ali, mas é uma pessoa que tem um temor pelo nosso Criador, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. É um agricultor que ele teme a Deus, ele não zomba de Deus, ele não gosta de zombaria contra o nome do Senhor, nosso Deus, louvado seja. Muitas das vezes ele nem precisa ser um servo do Senhor, mas ele é um homem temente a Deus, ele respeita a palavra de Deus, e ali certamente aquele homem vai se chegar até Deus, e Deus vai salvar ele na pessoa de Jesus Cristo, quando assim alguém chegar e pregar a santa palavra de Deus para ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E também nas nossas vidas, louvado seja Deus, sobre nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo também, louvado seja Deus. O Senhor fala que o nosso coração é a morada, precisa ser a morada do nosso Deus, E como nós temos no nosso coração o temor pelo Senhor, pela sua palavra, nós que temos Jesus, aceitado Jesus como Salvador das nossas almas, louvado seja Deus, vai criar frutos nas nossas vidas, nos nossos corpos, em toda a nossa maneira de ser e de viver, frutos que vai fazer com que, quando nós saímos dessa terra, nós herdemos a vida eterna, que são o que? Os frutos, amor, tudo bem pela obediência, o amor, a obediência, o amor ao nosso próximo, aquele que ama a si mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ele não quer ver o seu próximo passar necessidade. Louvado seja Deus. Às vezes o meu próximo está precisando de uma vestimenta, e ali eu prontamente, tocado pelo Espírito Santo que vive na minha vida, eu vou dar aquela vestimenta. Se eu tiver, se eu tenho 3 calças compridas, eu vou ver que ele está com a calça rasgada e não tem como costurar, eu vou dar uma calça para ele. Louvado seja Deus, Se eu ver que o meu próximo, eu tenho 10 camisas, porque eu não posso tirar 3 e dar para aquele meu irmão que eu estou vendo que não tem camisa boa. A camisa, irmão, já vi irmão aí na igreja com camisa rasgada, e eu falo assim: poxa, Senhor, eu tenho camisa, não
então vou dar pelo menos umas 2 camisas para esse irmão. Louvado seja Deus. Isso aí é o amor, né? É o fruto do Espírito que está nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E quando aquele homem, que ele tem os frutos do Espírito, se ele bota a mão no arado para trabalhar para Jesus, aquele fruto vai frutificar, aquela planta, aquela árvore que ele plantar, ela vai dar frutos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu falei no início aqui sobre o Salmo 37, que é o salmo da minha vida. Por quê? Porque uma certa vez a minha esposa chegou para mim e falou assim: Gessino, hoje você levou marmita, amanhã você não vai levar não, porque não tem feijão, não tem mais arroz, acabou tudo, não tem macarrão. Ela falou assim para mim: a única coisa que ainda tem ali no armário é um pouquinho de açúcar e um pouco de pó de café para fazer o café da manhã. Mas comida você vai tomar o café, porque pão também tem ali, acho que já tinha uns 3 pães, mas desse pequenininho, careca, né? Mas falou assim, comida não tem não. Aí eu peguei e falei assim, e isso foi o quê? Numa quarta-feira. E quarta-feira, eu era bem mais jovem, e quarta-feira, isso foi nos anos 80. Aí, quarta-feira, tinha um ponto de pregação na casa da nossa irmã Marlene. Lá, eu morava numa comunidade, Nova Cidade, ali em Uaíba. Aí, eu sabia que eu tinha aquele compromisso de noite, eu tinha que trabalhar, a minha esposa falou na terça-feira de noite comigo. Só que eu já estava, ela falou na tardinha, eram 6 horas da tarde, eu estava tomando meu banho para poder dirigir um culto na casa da nossa irmã Marlene. E ali, como era costume, né, o meu dirigente, ele sempre ia comigo, mas nesse dia ele falou para mim, Gessino, hoje eu vou trabalhar à noite, então você vai dirigir o culto, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu devia ter uns 37 anos na época. Ele falou assim, deixa Deus te usar. E eu era diácono, eu era trabalhador. Aí ele pegou e falou assim, essa noite você pega o pandeiro, pega a caixinha de som, pega o microfone e leva lá na casa da irmã Marlene e você vai ser o pastor hoje lá. Aí tá bom, que hoje eu vou trabalhar de noite. Aí trabalhava no colégio, eu esqueci o nome, não sei se é SIAC, não tá de SIAC, né? Ele falou assim, hoje eu vou trabalhar hoje no colégio, vou trabalhar de noite, então o irmão vai trabalha para Jesus. Eu falei, tá bom. Quando chegou na hora, tomei meu banho e fui lá na igreja, ele me deu a chave, né? Eu tinha a cópia da chave da igreja, peguei os instrumentos, peguei a caixa de som, o pandeiro, o microfone, e lá foi eu para dirigir o culto. Só que eu fui dirigir o culto, mas quando eu estava na rua ainda veio aquele pensamento, poxa, a mulher falou que amanhã não tem comida. Mas eu tinha falado para ela, Deus proverá. Olha, não se preocupe com isso não, Deus proverá. Eu vou para o culto. Aí fui. Louvado seja Deus. Cantando corinho de sangue, teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte, alimenta a minha alma, cantando alegre, e fui dirigir o culto. Chega na casa da irmã Marlene, estou lá, pela graça de Deus, oramos, e dirigi o culto pela graça de Deus, e dei oportunidade para a missionária irmã Angélica, que era a esposa dele, dei a oportunidade para a irmã Cristina, para a irmã dona da casa, e peguei e pedi para a irmã Cristina trazer a mensagem. A irmã Cristina, a irmã vai ser a mensageira da noite. A irmã Cristina falou assim, Gessino, irmão Gessino, eu não sei, eu nunca preguei, ela falou, eu nunca preguei a palavra.
E outra coisa, eu sou analfabeta. Aí eu peguei e falei assim, irmã, é o Espírito Santo de Deus que vai usar a irmã. Aí eu falei, Espírito Santo de Deus que vai usar a irmã. E essa irmã Cristina, bom, se é Deus que vai me usar, então amém. Aí ela pegou, combinou com a irmã que sabia ler, que era a missionária esposa do meu dirigente, né, do presbítero Isaac, ele era o dirigente da igreja, e nós tínhamos essa congregação na irmã Marlene. Aí eu falei com a irmã Cristina pegou, falou com a missionária, a irmã Angélica, e a irmã Angélica falou assim, elas trataram entre as duas lá, assim, a irmã Angélica falou, ia abrir a Bíblia, aonde caísse o dedo, aonde tocasse o dedo polegar da irmã Cristina, a irmã Angélica que ia ler aquela passagem ali, onde caiu. E realmente, quando chegou na hora da palavra, louvado seja Deus, a irmã Cristina, olha só quem estava no culto, pela graça de Deus, a irmã Marlene, com duas criancinhas, filhinho mesmo, casalzinho de filho, a irmã Cristina, a irmã Angélica e eu dirigindo o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, uma coisa tremenda, né? A irmã orou, na hora da palavra a irmã Cristina orou, aí passou a Bíblia para a irmã Angélica pega, caiu no Salmo 37. Caiu no Salmo 37, olha. Ela leu aqui. Foi isso aqui que ela falou. Aqui está falando, confia no Senhor, né? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Foi os versículos que foi lido, né? Louvado seja pela missionária irmã Angélica, e a irmã Cristina pregou. E quando a irmã Cristina pregou, ela falou sobre alimento, né? Que nós estamos falando essa noite aqui. Ela falou sobre alimento, aí falou assim, talvez tenha pessoas que estão me escutando, ela pensou que era lá fora, mas aqui dentro tinha os Gercílios escutando. Talvez tenha pessoas que estejam aí fora, né, ao redor da casa da nossa irmã Marlene, que estejam passando por necessidade, né, de um alimento, disso, mas Deus já está tomando providência. Deus já está tomando providência. E eu estou ali ligado com o Senhor. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade sobre a minha vida. Louvado seja Deus, assim mentalmente falando com o Senhor. Irmãos, terminou o culto, eu peguei, da mesma forma que eu fui alegre pegar os instrumentos, eu levei os instrumentos lá para a igreja, fechei a igreja e fui embora para minha casa. Quando eu cheguei em casa, a mãe dos meus filhos, que não pôde ir no culto, né? Porque ela estava grávida e estava com um negócio de enjoo, disse que não ia para o culto. Ela ficou, eu morava numa casa assim, um cômodo 3x4 e um banheiro. E a gente entrava pelos fundos da casa, a porta era nos fundos. A gente entrava pela frente, estava girando assim ao redor da casa e entrava pelos fundos. Aí eu cheguei alegre, cantando, louvando, louvado seja Deus. Aí, quando eu bati na porta, a mulher foi, abriu a porta e sentou na cama e ficou me olhando. Aí falou assim, Gessino, olha, o Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso mesmo, hein? Ele é muito poderoso. Aí falou assim, agora você olha para trás devagar, olha para trás devagar, olha o que está atrás da porta.
Aí eu pensei, meu Deus, será que é alguma pegadinha, né? Se fosse o dia de hoje, eu ia falar, será que é alguma pegadinha gospel? Mas aí eu falei, será que é alguma pegadinha, meu Deus? Será que tinha algum irmão aí atrás para me assustar, ou para, né? Brincar comigo, assim? Aí eu peguei, pensei que fosse alguém. Quando eu vira devagar, hein? Eu virei devagarinho. Quando eu olhei, tinha 2 bolsas de compra. 2 bolsas de papelão do mercado disco, que hoje em dia não existe mais o mercado disco, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro não tinha visto mais não. Mas 2 bolsas de compra, as bolsas cheias até em cima, né? Louvado seja Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, quem foi que viu essas bolsas de compra? Aí ela falou assim, olha, e outra coisa, nem eu e nem ela falamos para ninguém sobre a minha situação. A gente estava em oculto com Deus. Ela falou assim, olha, chegou o Carlos Silva e a irmã Maria. São 2 irmãos em Cristo, né? Que eram da mesma igreja que eu congregava e eles não sabiam da situação. Ela falou assim, e eles eram, acho que da sede, nem eram da congregação que eu congregava, eram da sede. Falou assim, chegou a irmã Maria, mas o Carlos Silva, e eles vieram aqui trazer essas compras. O Carlos Silva chegou em casa e a irmã Maria, ele acabou de chegar o serviço dele, aí a irmã Maria falou assim, ô Carlinhos, vamos lá na casa do irmão Gersino, porque ele está sem alimento. Deus está falando para mim que ele está sem alimento. Olha, aí eu peguei, não falei nada para ninguém. E a mulher também não falou nada para ninguém. Que negócio é esse? Ela falou, vai lá, vamos levar a bolsa de compra. Aí, quantas bolsas vai levar? Vamos levar 2 bolsas de compra. Levar 2 bolsas de compra, porque o Gersino está precisando. Agora o Gersino, ele ainda falou meu nome. O Gersino está precisando de alimento. Quando levaram, aí tudo bem, né? Levaram aquelas bolsas de compra. Poxa, e foram embora para casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, eu e a minha esposa, era eu e ela só, na época era só eu e ela estava grávida da minha filha. Depois nós tivemos mais um filho, homem, mas era a minha filha. Louvado seja Deus. Aquela compra, aquelas 2 bolsas aí, deu para 2 meses e pouco. 2 meses mais um pouquinho. Aquelas compras, aqueles mantimentos que nós ganhamos. Aí eu falei, puxa, como é que é bom servir esse Deus? Como é que é bom servir esse Deus? Como é que ele contemplou o que eu estava passando, rapaz? E eu falei isso, olha a palavra que eu falei quando saí para ir para o culto, dirigir o culto. Minha filha, não esquenta a cabeça não. Você amanhã vai ser marmita, que não sei o quê. Não esquenta a sua cabeça, Deus proverá. A palavra que eu falei, Deus proverá. E Deus assinou embaixo, né? Louvado seja Deus, eu ganhei aquela grande vitória. Louvado seja Deus. Então, por isso, irmãos, que eu realmente, esse salmo aqui fala muito no meu coração. Louvado seja Deus. Então, nós só temos a ganhar quando nós servimos ao nosso Deus de todo o nosso coração, em toda a nossa maneira de viver e de ser. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Devemos temer ao Senhor sobre todas as coisas, né? E obedecer seus mandamentos, porque nada tem falta àquele que serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é, como diz o Salmo 46, né? Nós temos que nos aquietar. Olha o que eu fiz, eu fiquei quieto, eu só entreguei na mão dele, só. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus providenciou tudo. Então, é por isso que hoje em dia, se eu ver alguém ficar ali pedindo ao homem, pode até pedir, porque a Bíblia fala que nós devemos comunicar as nossas necessidades com os santos. Quem são os santos? Somos nós que servimos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente vai comunicar com o santo que está passando por uma dificuldade. Vamos botar aqui o alimento mesmo, que é o caso que a gente está falando aqui.
aquela pessoa não ajuda a gente e ainda sai espalhando para todo mundo. Aí já entra aquela pessoa que não gosta de ajudar e ainda vai falar, deve estar no pecado, fazer igual o Jó. Mas certamente ele está, algum erro ele tem para ele estar sem alimento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vê o meu caso, não tinha nada a ver. Não teve porque nós não tivemos sabedoria para guardar o mantimento, né? Não tivemos aquela sabedoria, igual José lá no Egito, teve aquela sabedoria de guardar o mantimento. Louvado seja Deus, serviu tanto para o faraó, para os egípcios, quanto José e todas as nações que iam lá comprar alimento com eles. Olha só, serviu tanto para eles quanto para outras nações, e até a nação de Israel, o próprio pai de José, também foi alimentado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes, eu creio que primeiramente nós temos que consultar a Deus, entregar na mão de Deus, porque Deus, ele sabe o que nós estamos passando e ele vai nos ajudar. Como diz o versículo 5 aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará tudo por nós, ele vai fazer, né? Louvado seja Deus. Não vamos ter inveja de ninguém, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, né? Louvado seja Deus. Meu Deus, mas eles fazem tanta coisa errada e Deus não cobra. Agora, se eu fizer uma coisinha pequenininha, Deus já cobra. Irmãos, pelo menos Deus está cuidando de nós. Deus não quer que o filho dele caia em laço nenhum. Agora, aquele que está prosperando, mas sem Deus, fatalmente ele vai cair e vai ficar prostrado, porque ele não tem um Deus que nós temos. Louvado seja Deus, né? Por isso que ele está exortando que nós devemos confiar nele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E darei a erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Louvado seja Deus. Irmãos, o crente convertido, louvado seja Deus, ele sempre estará buscando no Senhor. Ainda que venha uma calamidade, ele vai buscar ao Senhor. Nós vemos a prova, irmãos, na vida de Jó. Jó, ele tinha de tudo, e Satanás, o invejoso, foi lá, né, e incitou Deus contra Jó, para que ele falava que Jó tinha aquela riqueza porque servia a Deus, porque Deus deu riqueza a Jó. E ali Jó provou para ele que o coração de Jó não estava naquela riqueza. O coração de Jó estava na obediência à palavra do Senhor, e Deus deu a vitória para Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, conosco ele vai tentar fazer a mesma coisa, mas nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos continuar conhecendo. Como que a gente vai continuar conhecendo? Lendo a Bíblia constantemente, buscando a palavra de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, olha, uma coisa terrível, eu conheço um irmão que ele foi presbítero da casa de Deus, louvado seja Deus, casou, teve dois filhos, uma menina e um menino, louvado seja Deus, mas por causa de uma traição que a mulher dele traiu ele com o diabo, esse irmão, ele se desviou dos caminhos, e eu conhecia ele há muitos anos atrás. Ele veio do espiritismo, ele era o tal do Odon, batia tambor na macumba. Isso aconteceu porque a mulher dele traiu ele com o diácono. Sabe o que ele fez? Ele voltou para a macumba. Hoje em dia, se ele não morreu ainda, ou se ele não se converteu dos caminhos dele de verdade, ele ainda está lá na macumba. Ele abriu o terreiro de macumba. Olha, depois do camarada até ser um presbítero e dirigente de uma igreja grande. Ele dirigiu uma igreja grande. Louvado seja o Senhor. Fui várias vezes na vigília, na Assembleia de Deus, que esse meu colega, esse meu amigo dirigia.
mas por causa de uma infidelidade conjugal sobre a mulher dele, traiu ele largou Jesus e foi para esse caminho. Então eu fico pensando, irmão, é por isso que Deus fala que nós temos que prosseguir e conhecer o Senhor, é buscar o Senhor, é buscar amar ao nosso próximo, né? Louvado seja Deus. Não devemos praticar o mal contra o nosso próximo, porque a palavra de Deus fala que o nosso inimigo não é a carne, mas é o espírito, os espíritos das trevas, os espíritos malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ficava pensando, meu Deus, por que esse varão fez isso? Será que ele estava convertido mesmo a Jesus Cristo? Né? A gente não sabe, isso aí só Deus é quem sabe. Mas a verdade é que eu tomei aquilo como exemplo. Não, eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Então jamais vou voltar para o Espiritismo, porque eu também fui criado em berço espírita. Olha só, e estou aqui nos santos caminhos do Senhor. Nunca tive desejo nenhum de servir ao capeta, servir a Satanás. Ele está debaixo do meu pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Por Jesus Cristo, porque Jesus está na minha vida, então Jesus pisa na cabeça dele e não deixa com que ele venha fazer o mal contra a minha vida. Mas a palavra de Deus fala que em breve Satanás estará debaixo dos nossos pés e será esmagado completamente. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmão. Louvado seja Deus. Então, a palavra que eu tenho nesta noite para a minha vida, para as nossas vidas, irmãos, é que nós venhamos se alimentar desse Deus mais e mais, se alimentar dessa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja, para nós terminar. É muito triste, irmão, a pessoa está dentro da igreja, está nos caminhos do Senhor, e deixar o inimigo fazer a cabeça dele e voltar para as obras das trevas, né? Não precisa nem abrir agora não, se quiser pode abrir, mas não precisa. 1 Coríntios capítulo 3. Glórias a Deus. Eu gostaria de ler aqui rapidinho do 14 em diante, aí depois pode ler o 3 todinho. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são bons. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de vós. Então, irmãos, todos nós pertencemos ao Senhor. Nós somos vasos de honra de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né?
Aqui está falando aqui na Bíblia que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu não posso destruir o meu corpo. Destruir meu corpo com o quê? Com bebida, com cachaça, com fumo, né? Fumando, se embriagando, adulterando, prostituindo, fazendo coisas que são obras que vai fazer com que eu seja queimado um dia. Então eu tenho que fazer as coisas que agradam ao Senhor, né? Fazer o bem para as pessoas, né? Aqueles que Deus colocar na minha frente para ajudar, se eu tenho condição de ajudar, eu ajudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Aquele que ama ao seu corpo, ele não vai querer ver o corpo do irmão ser queimado, porque primeiramente ele ama a Deus, e depois ele se ama, e depois ele ama o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui está dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Mas também está falando que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Louvado seja Deus. O mundo, irmãos, nós vemos que o mundo, ele está de mal a pior. No mundo não tem amor, não tem amor mais no mundo. A gente vê que as pessoas estão aí se matando, né? Se você vai ver a televisão, todo dia só tem coisa ruim, só tem notícias ruins. Louvado seja Deus, né? Salvo quando você tem uma internet, que você pode ouvir uma pregação da palavra, pode ouvir um testemunho, mas se for ligar a televisão em qualquer emissora, só fala: roubaram moto, roubaram carro, mataram, estuparam, que fulano está sumido, só tem coisa ruim, né? No mundo, né? Como diz a Bíblia: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e nós com ele vamos vencer também. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou assim um doutrinador, assim, eu estou chegando lá. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, graças a Deus. Pastor Severino. Uma palavra aí, irmão, abençoada. Cada pessoa, Deus ele usa de uma forma. Ninguém nunca vai dar estudo igual a ninguém. Cada um estuda de uma forma, fala de uma forma, mas a Bíblia é uma só. A missionária Karina prega de um jeito, Davi prega de outro, o Vitor prega de outro, Gabriele, Mateus vai começar aqui também, e é assim, dessa forma. Quero convidar o pastor Severino aqui para estar falando o endereço da igreja dele, o dia de culto, em nome de Jesus, para as pessoas que estão assistindo. Depois esse vídeo também vai para o YouTube. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor Severino Xavier, nosso ministério se encontra ali na Avenida Barão de Cocais, bem próximo ali a Light, bem próximo ao RT, e número 159, nosso culto semanal, segunda-feira, culto da família, quarta-feira, culto de ensino, sexta-feira, culto de libertação, e domingo, louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos ali fazendo aquilo que Deus toca em nosso coração, não para cumprir com a obrigação que o nosso Deus deixou determinado para que todos os ministérios fizessem ganhar alma para o reino. Nós não estamos ali para competir com ninguém. Aleluia. Nós estamos ali para adorar o nosso Deus, aquele que nos comprou o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Você é convidado. Amém. Querendo fazer uma visita ao pastor Severino ali juntamente, colaborar junto conosco, nós estamos ali em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando, e um abraço do pastor Severino Xavier. Amém, Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Quero lembrar vocês aí, amanhã estaremos lá na igreja do pastor José Júnior, campanha lá de Apocalipse. Sábado estaremos lá na rua Mato Verde, na igreja do pastor Paulo e da pastora Marisa.
Muito tempo, né, que a gente não vê eles. Irmãos, e cada pessoa que vem aqui tem uma oportunidade. Pastor Subirino vem aqui de 15 em 15 dias. Pastor José Júnior vem aqui de 15 em 15 dias. E nós vamos fazendo essa aliança aí do povo de Deus, compartilhando, irmãos, a palavra. Há uma necessidade muito grande da palavra ser compartilhada, porque os estudos doutrinários estão acabando. Está acabando. Ninguém está estudando mais nada. Agora todo mundo conhece Deus, nego dá tapinha no ombro de Deus, todo mundo é parceiro de ping-pong com Jesus, abre a boca, Deus está falando, Deus me disse. E a gente sabe que não é assim, né? Quem lê Bíblia sabe que quando o profeta abria a boca, o mundo quase acabava, né? O profeta exortava rei, profeta, sacerdote, né? Então, guarda para a tua vida aí, tá bom? Vou pedir o Vitor para estar encerrando aí. Irmãos, um abraço, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Essa é a igreja missionária, exerce de oração, sou teu amigo, pastor Robson Esteves. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.